Bom, pessoal, boa noite. É com imensa alegria que eu venho aqui falar para vocês. Como eu gosto muito de falar, ainda mais para vocês, porque eu acho que quando a gente vem ter uma conversa, que não é bem uma palestra, né? A minha é um pouco mais descontraída. Eu acho que nós aprendemos muito mais do que quando a gente pega para ler sozinho, a gente ouve. Então, para mim, estar aqui é uma forma muito importante para o meu aprendizado enquanto pessoa. E dando seguimento, né, à nossa organização aqui aos textos de Vinha de Luz, hoje eu vou falar para vocês do texto de número 29, Guardemos o Coração. Quando a gente escuta isso, guardemos o coração, o que a gente pensa? Guardar meu coração? Como assim eu vou guardar meu coração? Tudo que a gente vai fazer, a gente fala que a gente tem que dar de coração, fazer de coração, mas fala de guardar o coração? Eu fiquei com isso na cabeça, quando eu vi, né, no nosso cronograma que eu faria esse tema. E fiquei pensando, nossa, guardar o coração. E depois eu pensei também na questão de guarda. O que um guarda faz? Protege, vigia, né? Guarda aquele lugar. Aí eu comecei a pensar, pode ser que esse texto então fala um pouco sobre isso, sobre a gente proteger o nosso coração. Mas aí, como nós não podemos julgar um livro pela capa, né? Precisamos ler para a gente poder ter o conhecimento e poder absorver as informações. E ele começa com o versículo que está em Tiago 1, versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Aí já me deu um nó, falei, nossa, essa palavra eu não conheço. Um homem de coração dobre, ou dobre, que eu já vi, que eu procurei até as pronúncias no YouTube para eu falar direitinho, viu, gente? Mas tem gente que falou dobre, tem gente que falou dobre, então vamos seguir o dobre, né? Dobre, sobre, mudou a primeira letra, vamos seguir a entonação. Alguém aqui já ouviu falar disso? Coração dobre? Eu também fui pesquisar. E o que você pesquisou, Geni? Que pode socializar conosco. Falou que a única citação que tem na Bíblia é essa aí do Tiago, que fala no duplo sentido do coração. Você propaga uma coisa e faz outra. Isso. De coração falso, que fala mal dos outros. Isso. É uma questão que como se nós tivéssemos dois corações dobre, coração dobrado. Acho que na tradução foi meio, né? Que a gente sabe que os espíritos, quem psicografou, que é o Chico Xavier, é brasileiro, fala português, mas a bagagem dos espíritos, né, são multilínguas. Então, coração dobre, coração duplo, como se nós tivéssemos dois corações. Como assim? Um coração é aquele coração puro, é aquele coração da nossa essência, aquele coração onde reina a nossa consciência, aquele coração que sabe o que é certo, que sabe o que devemos fazer, aquele coração que professa a fé divina. E o outro coração é aquele do dia a dia, que a gente tem com nossas falhas, que a gente muitas vezes não age com bom discernimento. Então esse coração dobre quer dizer o quê? Que habitam em nós duas situações. Aquilo que a gente sabe o que deve ser feito e aquilo que a gente faz. E muitas vezes, infelizmente, não estão em consonância. E é o que a gente vê muito. Pessoas que falam bonito, que falam bem, que, nossa, é igual quando a gente está na faculdade. A teoria é uma beleza, é linda, colorida, mas na hora que a gente põe a mão na massa e vai pôr a trem na prática, aí, como diz o mineiro, enrola a unha, né? Então, esse texto vem trazer essa reflexão para nós. Como que está o nosso coração dobre? Nós temos um coração dobre? A gente pensa de um jeito e faz de outro?
Ou a gente sempre age de acordo com a nossa consciência, de acordo com a nossa essência e fazemos sempre o certo? Se nós não estivéssemos no mundo de expiação e provas, eu podia até falar que não, nós não temos um coração dobre, mas nós temos. Se nós não estivéssemos, nós não estaríamos aqui, nesse planeta, neste momento. Então, só a partir dessa constatação, a gente já vê que a gente precisa melhorar muito. Porque nós precisamos ter um só coração, ou seja, tudo aquilo que a gente fala, nós temos que fazer. Tudo aquilo que a gente acha que é correto, a gente deve fazer. Porque muitas vezes acontece, isso aqui não é muito certo não, mas eu fiz, né? Não, vamos ver, que vai dar certo. Né? Eu falo muito assim, dá o jeitinho brasileiro, né? Não, vamos dar o jeitinho, né? Não, vamos, gente, vamos pra frente, só um detalhe, eu sou dona disso. E não tenho vergonha de falar, porque se eu não fosse, gente, eu acho que eu não estaria aqui encarnada neste momento. Então, se nós estamos encarnados, é porque nós temos defeitos, porque nós temos falhas, e sim, porque nós temos um coração dobre. E aí, começa o texto. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Então, essa primeira fase é muito profunda. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Como que nós estamos em acordo com os nossos sentimentos? Será que a gente consegue vibrar amor e paz 24 horas por dia? Claro que não. Mas nós precisamos, principalmente enquanto espíritas, que nós conhecemos a doutrina, temos esse direcionamento, a gente deve, pelo menos, tentar vibrar amor e paz na maior parte do nosso dia. Então, a gente sabe que todos temos problemas, todos igual que trabalham como eu, têm o estresse do trabalho, temos a raiva, mas a gente deve se controlar. Por isso que reside o controle da vida. A partir do momento que a gente conseguir pensar, sentir coisas melhores, naturalmente nós vamos passar a fazer coisas melhores. Porque se eu não sinto bons sentimentos, eu não vou querer ler coisas edificantes, eu não vou querer estar com pessoas edificantes, eu não vou querer. É a mesma coisa, gente, das pessoas que até fala um pouco disso mais para frente. Eu falo assim que é da questão, por exemplo, da alimentação saudável. Quando a gente está pensando, falando, nossa, vou manter uma alimentação saudável. Aí você começa a pensar, nossa, eu chupo muita bala, nossa, eu bebo refrigerante, nossa, precisava dar uma cortada na gordura, dar uma maneirada, dar uma equilibrada. Mas aí você vê que as suas companhias, só bobagem, te chama só para comer, tomar sorvete, açaí, torresminho, né? Aí já vai. E aí a gente, naturalmente, você vai começar a sentir o quê? Inveja. Porque, gente, uma pessoa que faz dieta, que vai num lugar onde ninguém faz dieta, sente inveja sim. Eu falo porque eu já fiz dieta, vi o povo comendo com a boca dos mais boa e falava assim, nossa, por que eu não podia estar comendo assim também, né? Ou aquelas pessoas que são magras de ruim, que a gente fala assim, quando a sua lombriga der cria, dá uma pra mim. A gente sente inveja sim, gente. A gente sente. Momentâneo, mas sente. E que bom que é momentâneo. Só que às vezes a pessoa vai alimentando essa inveja. Nossa, devia estar comendo. Nossa, aí você vê tanto que come. Nossa, quer saber? Não tem mais dieta. Vou enfiar o pé na jaca, vou comer qualquer coisa. Aí pronto. O sentimento momentâneo passou a controlar a sua vida. Então, tudo que a gente sente precede as nossas palavras, precede as nossas ações. Eu não vou chegar para a Thelma e falar assim, Thelma, eu gosto muito de você, se eu não senti isso antes.
Eu não vou elogiar uma comida se eu não provei, não senti o sabor. Então, o sentimento é como se fosse o primeiro, o primato das coisas que passa pela gente. O sentimento. De acordo com aquilo que a gente sente, a gente pensa, a gente age, a gente vibra. Isso, é a senha, é a centelha, ó. É o sentimento. Quem está com raiva grita, quem tá em paz acalma. Então, o sentimento realmente controla a nossa vida. E, como eu falei, na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Como diz o Kardec, nosso, né, Kardec? A gente aprende pelo amor ou pela dor. Eu falo que é mais do que isso. A gente aprende pelo amor, pela dor, pela alegria, pela experiência de modo em geral. Mas nós estamos sempre progredindo. Às vezes, enquanto encarnados, a gente ainda consegue, entre aspas, optar a melhor forma. Mas às vezes a gente está tão, entre aspas, defeituoso naquele sentido, que a gente já teve que, antes de encarnar, já aceitar que o trem ia ter que ser meio que à força. Que a gente ia ter que pegar no tranco. E acontece. Aqueles problemas que a gente não vê solução, pensa. Por que que isso acontece comigo, gente? Não tem justificativa. Tem. Você pode não lembrar, você pode não saber. Por isso que a gente tem o esquecimento das nossas outras encarnações. Porque tem coisas que é melhor a gente não saber para a gente chegar e fazer bem feito. É igual eu costumo brincar. Tirei minha carteira de motorista, levei uma bomba, né? Tudo bem. No carro, tirei uma bomba na moto. Dirigi sem problemas, sem acidentes. Mas e se eu fosse tirar a carteira hoje? Gente, eu não passaria. Primeiro que para chegar no carro, eu entro e ponho o cinto. Isso tudo bem, porque eu ficar sem cinto me incomoda. Mas eu já não olho nos 3 retrovisores. Eu olho só em 2. Olhar para fora? Também não olho. Olhar no retrovisor já me basta. Numa dessa, já consegui o ponto para reprovação. Por quê? Porque eu entrei, eu adquiri vícios. Agora, você quando vai tirar carteira, se você nunca dirigiu um carro, você não tem nenhum vício. E é por isso que a gente não lembra da nossa encarnação passada, para a gente chegar sem vícios e fazer o nosso melhor. Porque a gente lá no passado, a gente fez de uma vez, não deu certo, fez outra vez, não deu certo, fez outra vez, não deu certo. Aí a gente criou um vício, aí vai chegar aqui, se eu lembrar, mas eu acho que se eu fizer desse jeito, vai dar certo. Porque o nosso subconsciente faria isso. Mas a gente não lembra justamente por isso. Para a gente poder realizar o nosso aperfeiçoamento da melhor maneira possível. Brancos, limpos, como um papel em branco. Isso que eu quis dizer. Pronto para ser escrito, sem aquelas marcas que a gente, quando era jovem, né, pegava aqui os diários, né, de alguém, achava uma folha arrancada, ficava passando lápis assim para saber o que estava escrito, né? Eu sou dessa época, gente. Eu sou dessa época, né? Mas não, para a gente esquecer essas marcas, para a gente ter aqui um caminho independente dessas nossas imperfeições que a gente já carrega, embora a gente não lembre. Seguindo o texto. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento, podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem, de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Por quê, gente? A nossa consciência é uma vozinha que fica lá no fundo da nossa mente, baixinha, que dependente da correria do dia a dia, se a gente parar, a gente nem escuta. Então, o nosso lado imperfeito, na maioria das vezes, ele se sobressai. Por isso que está dizendo aqui, que o homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Que de todo jeito, o que vai prevalecer, né?
E aí continua. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Aqui nós temos exemplo de dois caminhos opostos: riqueza, pobreza. Os dois, como falou aí, são possibilidades de aperfeiçoamento. Mas quando o nosso coração dobre, nosso coração que não é tão bom, o nosso lado imperfeito está sobressaindo sobre a nossa consciência, a gente vai achar ruim das duas formas. Ser pobre está ruim, ser rico está ruim. Ser pobre, como falou aqui, vai ficar muitas vezes inconformado e não vai tentar fazer nada para mudar essa situação. E a gente sabe que se nós estamos encarnados, não é porque nós somos passivos, é que nós somos ativos da nossa própria vida. O que a gente vai fazer é sobre nossa responsabilidade. A nossa reencarnação é de nossa responsabilidade. O meu aprendizado é meu, eu sou responsável por ele. Então, se eu sou pobre, eu não gosto de ser pobre, eu tenho que pensar numa forma de melhorar. E se eu sou rica, eu tenho que me policiar para eu não cair nos dons da vaidade, para eu não ser snob, para eu não ser fútil, porque a questão do dinheiro não é só questão de ser sovina. A pessoa fala assim, não, ele é dinheiro, ele é mão de vaca. Vai muito além disso. Quem, eu falo na escola, nunca foi esnobado por alguém que tinha um Faber-Castell de 36 cores? Né? E quando saiu o lápis neon, nossa senhora, eu vejo lá na escola. Começa a partir daí. Então não é só questão de ser mão de vaca, é questão da vaidade, é a questão do egoísmo e a questão da pobreza também, a questão do vitimismo, que a gente vê, infelizmente, muito nas pessoas de baixa renda. Sou assim porque Deus quer, sou assim porque a vida quer, é assim, e vocês têm que me ajudar, me dar uma cesta básica, me dar comida. Olha, eu não tenho uma cesta básica, mas se você quiser dar uma ajeitada aqui no meu jardim, capinar, não. Mas eu não quero trabalhar, eu quero a cesta básica. E como a gente vê? É igual eu costumo falar para o Alessandro, lá do Targino. As pessoas querem trabalhar, não querem ter o trabalho. Que são coisas diferentes. Querem estar empregada, mas não querem trabalhar, não quer muito com a dureza, não. E aí a gente tem que pensar bem. Como segue aqui, olha. Se possui um belo corpo, dá-se, em via de regra, aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos, perde o tempo em desespero inútil. É a mesma coisa. E a questão dos excessos, pode ser excesso de comida, como eu falei mais cedo, da pessoa que come e não engorda? Pode. Mas quando a gente fala em excessos, é excesso de tudo. Excesso de alimentação, excesso de exercício, excesso de dieta. Nenhum excesso é bom. Nenhum radicalismo é bom. Falou que é excesso, já deu ruim. Já deu ruim. E a mesma coisa nas pessoas que têm, como diz aqui, né, vaso orgânico defeituoso, alguma limitação, na sua grande maioria física, que é algo mais visível, se perde tempo ao desespero inútil. O que acontece com o desesperado? Eu não posso fazer isso, não pode fazer aquilo, mas o que você pode fazer? Porque se você tem essa condição, é porque você precisa aprender algo com ela. A gente precisa, enquanto seres humanos, ser mais esforçados. Porque eu vejo até uma situação na família, um familiar do Hudson ficou um tempo sem trabalhar, né? E a gente foi lá em paz, conversando. Aí falou, não, estou sem trabalhar, mas não preocupa não. Deus não desampara seus filhos, não. Aí o Hudson falou assim, Deus não desampara seus filhos, não. Mas se você não se levantar daí e não procurar um emprego, meu filho, não vai ser Deus que vai baixar aqui e vai te dar o dinheiro para você pagar suas contas. Então, a gente tem que pensar mais. É importante ter bons sentimentos? Sim.
É importante ter boas palavras? Sim, mas mais importante do que isso é ter boas ações. Boas ações. E aqui continua o texto. No prazer é incontido, na dor é revoltado. E nós vamos chegar no período agora de bastantes excessos, que com a pandemia ainda deu uma acalmada. Mas a gente sabe que o período de carnaval é bem delicado. E aí começa, no prazer é incontido, bebe demais, fuma demais. Aí depois chega no outro dia, na dor é revoltado, no outro dia vem a ressaca para prender, para dar um puxão de orelha. Não é por aí. Não vou beber nunca mais, não vou fazer nunca mais. E a pessoa aprende com isso? Não. Chega no outro dia de carnaval, o que a pessoa está fazendo? Bebendo novamente. E eu falo da bebida por ser mais geral, mas eu tenho reparado, infelizmente, gente, os números de uso de drogas têm sido, assim, gigantescos. Nós estamos com uma aluna no Targino que ela está tendo crise de abstinência. Tem dia que a menina sai da sala tremendo por abstinência de droga. E a gente tem que vigiar para não deixar ela fugir da escola, porque se ela foge da escola, se não é a mãe que vai buscar, ela sai e vai usar droga. Olha que ponto chegamos, gente. Uma escola tem que vigiar uma criança, porque daqui a 15 anos, primeiro ano, não sair da escola, porque se sair da escola vai usar uma droga. Ou seja, é uma criança que a mãe não pode pedir para ir na padaria buscar um pão. Olha que situação mais delicada, gente, mais triste. Então a gente vê que essa juventude, infelizmente, estão muito incontidas. Muito. Tudo deles é muito. É muito álcool, é muito cigarro, é muita droga, é muito sexo, é muito tudo. E tudo que é demais, tudo que é excesso não é bom. Temos o quê? Que nos ponderar. E sempre que possível, ao encontrar uma pessoa assim, tentar. Eu não falo de conselho, porque conselho ninguém ouve não, gente. Mas às vezes numa conversa, ou demonstrar com um exemplo, para a gente ver se a pessoa consegue enxergar, consegue ouvir a voz da sua consciência. Porque a consciência, a centelha divina, todos têm. Ela não apaga. Só que às vezes ela está escondida, oculta, encoberta, por culpa nossa mesmo. Que ficamos aí, como eu falei, sentimentos ruins, companhias ruins, tudo ruim. E aqui ainda fala de outro tipo de pessoa, que quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os, e quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a disciplina. É como eu sempre falo, para ajudar nem sempre tem, mas para atrapalhar costuma ter. Então quando a gente está à frente de uma escola, de um negócio, de uma família, ou de qualquer tarefa que a gente se propõe a fazer, se a gente está à frente de alguém, a gente tem que pensar que do mesmo jeito que eu tenho sentimentos, quem está atrás também tem. Se eu estou liderando, e os que estão atrás de mim? Será que as minhas ações levam isso em consideração? Ou não, simplesmente faço o que eu bem entender? Aqui em Eloy Mendes tem até uma expressão que fala, né, subir no gilete. Adorei. Custei a entender. Você sabe o que é subir no gilete, gente? Gilete, acho que existe hoje ainda, gente, que compra. Então, aquele gilete, imagina na horizontal, é fininho. Tem pessoas que sobem no gilete, ou seja, melhora um pouquinho ali e acha que está muito acima dos demais, resolve dar palestra, acha que é um púlpito. Só que olha o tamanho do gilete. Então, quando fala assim, subiu no gilete, quando o pessoal fala assim, nossa, subiu no gilete, Falei, gente, mas subiu no gilete? Será que vai cortar o pé? Fiquei pensando, não, Poliana, olha a espessura da gilete, sobe em cima da gilete, mudou muita coisa? Não,
Mas tem gente que, nossa, acha que... Nossa Senhora, né? Não, é no Gillette. Não, escada é muito, degrau é muito. Tem gente que basta o Gillette. Basta o Gillette. E aí, volta a falar do nosso sentimento. Olha lá. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. E nessa parte em específico, eu gostaria de que, não sei, os novos, que agora, acho que aqui novo é mais o Alexandre, que olhe com carinho esse quadro que nós temos do passe. Que embora o passe seja coletivo, agora por efeitos da pandemia, mas ele é a ilustração perfeita dessa frase. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. A paz vem de cima, a luz vem de cima, as boas vibrações vêm de cima, que ali no desenho vocês podem ver que o passista coloca através da imposição das mãos. Mas se a nossa centelha estiver muito escura, não vai refletir não, vai refratar. E nós precisamos que a luz entre e espalhe dentro de nós, reflita dentro de nós. Se a gente vai tomar um passe preocupando com o feijão que ficou no fogão, no arroz que queimou, no filho que machucou, gente, você não recebeu um passe. A energia chegou até você, mas não ficou. Ela chegou, falou, não tem espaço para mim aqui não. E foi embora. Então, por isso que é importante, nos momentos do passe, a gente sabe que no dia a dia é difícil a gente manter uma boa vibração, a gente tem nossos problemas, nossos estresses diário. É difícil a gente manter. Mas, no momento do passe, no momento da nossa prece, que a gente faz aquela simplesinha antes de dormir, obrigado, Deus, por mais um dia, né? Ou quando acordar, que bom que eu estou vivo mais um dia. É só uma frase, mas que a gente fale essa frase de coração aberto, que a gente fale reacendendo a luz que tem dentro da gente, fazendo a nossa centelha divina brilhar. Porque senão, essa frase vai ser só mais uma frase. Não vai provocar um sentimento, não vai provocar o equilíbrio das nossas moléculas, não vai fazer a paz chegar na gente. Não vai. E, para terminar, tem essa frase. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos neles gravem os augustos desígnios. Atendida semelhança e disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Então, que nós, nesse coração dobre que nós temos, que nós consigamos fazer o nosso coração bom sobressair sobre o mal. Digamos assim, a grosso modo. Que a gente consiga, na maior parte do tempo, ser luz. No caminho do vizinho, no caminho da família, por onde a gente passar. É tão bom escutar assim, nossa, é muito bem-humorada, você é espírita, né? Nossa, você ajuda muitos outros, você é espírita, né? Nossa, você está sempre metido em campanha, pedindo doação para o povo, você é espírita, né? Olha que bom. Só que para isso, não bastou somente a gente ser espírita, a gente somente vibrar amor, a gente somente ter bons sentimentos e a gente somente ter palavras bonitas. Nós precisamos o quê? Agir. Colocar a mão na massa. Mas colocar a mão na massa sem um sentimento, sem uma boa palavra, também não serve de nada. Quando a gente não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, a gente tem que o quê? Pensar
em tudo que a gente faz tem um propósito. E que a gente tente. Ah, Paulina, eu não consegui, mas você tentou? Eu não consegui ou eu não fiz? Eu não consegui ou eu não tentei? Então vamos trocar a frase do eu não fiz por eu tentei. Porque só nisso a gente já vai estar começando a encadear uma roda de bons sentimentos, boas palavras, boas ações e vamos conseguir devagarinho, devagarinho atingir todos aqueles à nossa volta. Que embora a gente sabe que o nosso compromisso é somente com a nossa encarnação, se a gente for um bom exemplo, a gente consegue influenciar a encarnação do outro. Do mesmo jeito que um mau exemplo também. Então, como que vai ser a nossa influência nessa encarnação? Nós vamos ser bons exemplos ou não tão bons assim? Como que vai ser a nossa influência para essa encarnação? Porque todo mundo fala que vai chegar ao mundo de regeneração, mas é como aconteceu com o parente do Hudson. Vai chegar? Vai, mas não vai chegar se a gente ficar sentado esperando aí não. A regeneração vai chegar se a gente começar a se regenerar, se a gente começar a nos mudar e, consequentemente, de pouquinho em pouquinho, vamos conseguir passar de planeta de expiação e provas para uma questão de regeneração. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje é essa. Vamos trocar o não sei, não fiz por tentei. Que eu deixo. E tentar mesmo, gente, por favor. Isso, tentar também. Não fica perfeito, mas tem que tentar, senão nunca vai. Tem que tentar, gente. O primeiro passo é o mais difícil. Nós recebemos no Targino hoje 2 professores que nunca trabalharam, chegaram lá assustadíssimos. Eu falei assim, parabéns, vocês estão dando o primeiro passo. Vai ser fácil? Não, vai ter dias que vão querer sair correndo, pedir conta, falar que isso não é para mim. Mas vocês deram o primeiro passo. Vamos fazer o melhor, tentar, planejar, agir, repensar, fazer novamente, que vai dar certo. Uma hora vai dar. Obrigado, viu, gente?